Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 5. Estamos falando hoje, entrando sobre as proibições, que elas são consideradas aquelas proibições que realmente levaria a pessoa a uma pena capital. Ou seja, que na época dos tribunais, a pessoa realmente ela passaria pelo tribunal para a penalidade em si. Gente, então aqui é o seguinte, nós temos aqui essa ramificação. O que leva realmente uma pessoa a ser sentenciada numa pena capital por um tribunal na época dos tribunais? O que levaria? Se essa pessoa ela fizesse um culto a um ídolo, se ela idolatrasse mesmo esse ídolo, entenderam? Então, uma pessoa que idolatrasse de verdade o ídolo, rendesse algum tipo de serviço para esse ídolo, ela correria, então, um risco de vida realmente. Os outros seriam punição pelas mãos dos céus mesmo, e teria umas penalidades diferentes sobre isso. Mas aqui, olha só, esse tipo de classificação, ela vai começar, por quê? Ela vai começar de uma forma que você não pode pegar as formas como Hashem é servido no Beit HaMikdash, ou seja, no templo sagrado de Jerusalém, e usar essa forma para servir um ídolo. Tá? Essa seria, então, a primeira maneira de alguém cometer uma transgressão realmente muito, muito, muito grave. Não é que as outras podem, não. Mas essa daqui realmente é gravíssima. Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito o seguinte: não se incline diante deles. Assim registrou o Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, a ramificação que é a proibição de curvar-se a qualquer ídolo. Curvar-se a qualquer ídolo, ele explica que é jurar pelo ídolo, ou oferecer vinho pelo ídolo, ou seja, vinho é uma libação, ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que você ofereça para esse ídolo. Ou oferecer sacrifícios a esse ídolo, ou acender incensos para esse ídolo, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorar este ídolo. Então, seria, dentro dessa forma, seria isso. Esse texto aqui é um texto que realmente a grande maioria das pessoas elas já estão familiarizadas com este texto. A gente já falou sobre esse texto, né? Que texto é esse? Esse texto é o texto em que vai tratar, é o texto que ele vai tratar sobre o quê? Sobre a proibição de idolatria, lá nos 10 pronunciamentos, se você olhar. Não farás para ti imagem de escultura, do que é em cima no céu, embaixo na terra, nem se inclinarás diante delas. Então, em si, seria essa proibição. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que não devemos adorar nenhum Deus falso ou em qualquer uma das 4 maneiras padrão. Qualquer forma de reverência, ou fazer qualquer oferta de sacrifício, ou queimar incenso, ou derramar libações, como vinho ou água. Esses 4 atos rituais estão todos envolvidos na adoração do verdadeiro Deus, no Templo de Jerusalém, e uma vez que ele for reconstruído, eles voltarão a ser praticados, e, portanto, eles são modos santificados de adoração. Ou seja, o que é um modo santificado? É algo que foi separado apenas para o Deus de Israel ser adorado dessa forma. Então, eles são proibidos de ser exercidos para qualquer outra divindade. É lógico que é proibido você praticar qualquer tipo de culto a um ídolo, mas essas formas aqui, elas vão se destacar nessa ramificação. A gente vai ver que existe na próxima ramificação outras formas proibidas. Mesmo que o ato não faça parte do ritual costumeiro para aquela falsa religião. Por exemplo, existe, por exemplo, uma certa idolatria em algum ponto do mundo, que as pessoas, por exemplo, adorariam aquele ídolo fazendo um sacrifício, não é verdade? Ou seja, ela ofereceria algum despacho, não sei se seria isso, né? A pessoa ofereceria algum despacho. Esse era o serviço do ídolo em si. Então, vamos dizer que, em vez dessa pessoa oferecer o despacho para esse ídolo,
ela se curvasse para esse ídolo com o rosto em terra e fizesse uma reverência para esse ídolo. A gente sabe que se prostrar é uma das formas reconhecidas dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo sagrado. Logo, uma pessoa que fizesse isso para um ídolo estaria o quê? Estaria praticando uma dessas ramificações aqui que nós estamos tratando. Assim mesmo, por exemplo, que não seja costume uma pessoa do cristianismo oferecer sacrifícios para o JC. Nem os budistas normalmente derramariam libações para o seu ídolo. Qualquer um dos atos seria, entretanto, um crime capital. Então, essa é a proibição aqui. Você pegar uma maneira que foi separada, que foi santificada para o templo sagrado e usar essa forma para um tipo de idolatria. Qualquer idolatria que for. Qualquer forma de culto, qualquer local, qualquer lugar que as pessoas estabeleceram uma nova religião. Então, qualquer lugar que foi estabelecido uma nova idolatria naquele ponto, então a pessoa, se fizesse algum tipo de ato desse, ela cometeria uma transgressão. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela se ajoelhasse diante de um ídolo e falasse: esse ídolo é a minha divindade, né? Ela cometeria uma idolatria. Digamos que uma pessoa oferecesse um tipo de sacrifício, não sei, matasse um carneiro e oferecesse esse carneiro para aquele ídolo, né? Queimasse aquele carneiro completamente para aquele ídolo. Então, isso seria um tipo de idolatria. Digamos que a pessoa ela acendesse um incenso e oferecesse esse incenso aceso em honra àquela imagem, aquele ídolo em si. Isso seria um ato também capital. E digamos que uma pessoa fizesse o seguinte: ela pegasse vinho e ela derramasse vinho sobre o altar, tá? Ou se ela pegasse água e ela derramasse água sobre o altar, ou pegasse qualquer tipo de bebida e derramasse sobre o altar. Isso seria uma libação. Isso que é uma libação, tá? Então, essa pessoa, ela cometeria o quê? Esse tipo de idolatria aqui. Porque são atos que só se faz dentro do templo sagrado pelos Koanim, pelos sacerdotes e pelos Levim. Apenas eles podem fazer esses atos dentro do templo sagrado. Lógico, a pessoa que fizer isso para um ídolo, ele estará cometendo uma transgressão capital. É o seguinte, existe uma discussão no Código Divino a respeito disso. O Dr. Moshe Weiner, ele traz essa discussão, ele vai dizer o seguinte, que alguns também entendem que até mesmo você cantar por um ídolo seria também uma forma de proibição a respeito dessa ramificação aqui, já que o cantar era feito pelos levitas no templo sagrado. Então, uma pessoa que cantasse para um ídolo, ou para qualquer ídolo, tá? Estou falando uma religião específica, não. Estou falando qualquer forma de religião que você encontra por aí, seja o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, qualquer forma de religião. Se canta para um anjo, ou se canta para alguém, para um ídolo em si, ele seria classificado isso, seria sacrificado. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela faz um cântico, faz uma música, escreve uma música para o Deus trinitário do cristianismo, ela estaria, então, cometendo essa transgressão. Ou quando a pessoa faz isso para os deuses hindus, né, também cometeria essa transgressão. Ou quando faz para qualquer padroeiro, padroeira, e por aí vai. Tem vários tipos de idolatria. Se a gente for falar todos os tipos, a gente vai ficar até aqui amanhã ou depois da manhã falando que é muita coisa que tem no Brasil foda por aí, verdade? Então, vamos apresentar então aqui para vocês as fontes sobre qual nós vamos mostrar isso diretamente aqui, comprovando para vocês o que nós dissemos. Bem, o Sefer Hinur, número 28, vai dizer o seguinte, que nós aprendemos daqui, com a ajuda de outros versículos, que existem 4 cultos sobre os quais a Torá insiste com qualquer idolatria no mundo, e mesmo que não seja o modo de sua adoração, somos responsáveis por isso, e um desses 4 é esse curvão. Então,
O que o Sefer Hinuri 28 está dizendo? O que é o Sefer Hinuri? O Sefer Hinuri, ele é um livro, um código de leis, em que ele vai detalhar os vários mandamentos da Torá, desde o começo, mas em forma cronológica. Ele detalha por parashotes, por porções semanais. Diferentemente do que o Rambam fez, dividindo em positivo e negativos. Entendeu? O Sefer Hinuri, inclusive, vai citar várias passagens, o Sefer HaMitzvot do Rambam. Sefer é livro, Hinuri, educação, instrução. Então, é o livro da instrução, o livro da educação. Então, esse livro, ele está apresentando o seguinte aqui, ele está apresentando que aqui é a proibição de você pegar alguma coisa que foi feito somente para cultuar Hashem e usar aquilo para quê? Para idolatria. Essa é a ordem aqui. Não pegar algo que foi feito para Hashem somente e você levar isso para idolatria. Vamos lá. Geralmente, as pessoas, elas fazem coisas só para Hashem. Por exemplo, o sacerdote, Kohanim, ele tinha vários tipos de ritos que eram feitos somente ao Criador. Entre esses ritos, ele se prostrava, existia o Sikur Var, de forma, seria mais ou menos aí uns 90%, assim, tipo o japonês cumprimenta um ao outro nas ruas, saudando. Então, isso é uma das formas de reverência que se tinha. A outra forma era se deitando completamente no chão, com a barriga para baixo. A outra forma era colocando as palmas das mãos no chão, dobrando o joelho com o rosto em terra. A outra forma era propriamente se ajoelhando. A outra forma era ficando em pé e falando palavras bonitas para Hashem. A outra forma, por exemplo, que você tem, até mesmo se sentando e contemplando as maravilhas de Hashem. Hashem bondoso, misericordioso. Então, quando você pega todas essas formas que eu estou falando aqui para vocês e vão fazer isso para idolatria, você está transgredindo a ramificação que eu estou falando aqui. Agora, eu acredito que se você pensar bem, você vê muita gente fazendo isso por aí, não é verdade? Há vários tipos de idolatria. Tudo aqui, até mesmo o sacrifício. Existe uma forma dentro do cristianismo que as pessoas oferecem o quê? Elas oferecem uma hóstia, né? E falam que aquilo é transmutado no corpo do JC. E que o vinho é transmutado no sangue do JC. Ou seja, fez um sacrifício simbólico no altar. E um altar ainda. Fez um sacrifício simbólico no altar. Ainda que seja simbólico, mas o ato, a reverência em si, a honra em si está sendo dada. Algo que seria somente para Hashem está sendo representativo. Ou pelo menos ofertou, apresentou diante do altar para o ídolo. E aí estaria dentro dessa classificação aqui que nós estamos tratando. Incenso, a gente não vê, talvez se vê em algum lugar aí, as pessoas queimando incenso em determinado lugar para purificar o local de idolatria. Então, seria uma prática também que estaria em torno disso aqui. O ato da pessoa dizer assim, meu Senhor, para um ídolo, e dizer que esse ídolo é meu Salvador. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o ídolo. E logo, ela está praticando a idolatria também. E logo, ela está praticando essa idolatria. Então, aqui a gente está falando mais da prática em si, porque é isso que culmina na realidade de verdade. Na vida real, as letras das 7 leis, das ramificações da Torá, elas são o quê? Elas são para ser vividas mesmo. Então, elas são uma forma muito prática. Isso é algo que você faz e você tem que saber como que se enquadrar. Então, eu estou fazendo citação aqui, não é de repente para denegrir a religião tal ou religião tal, não. É para nós sabermos como lidar com essas circunstâncias e sabermos discernir o que é proibido aqui e o que não é proibido. Vamos então ao Rambam. Rambam, lá no Mishneh Torah, Ilihot Melahim, Rambam é o Maimônides, Rabino, Moshe Ben Maimon. Mishneh Torah é o código de lei judaica, no qual o Maimônides ele catalogou, baseado na Torá, escrito na Torá oral, como entender os mandamentos. E lá em Ilihot Melahim, ou seja, leis de reis,
capítulo 9, na Alahá número 2, a lei número 2, é o que? Ele aborda a proibição de idolatria. Então, ele vai dizer o seguinte, que um não-judeu, aqui, tá, você está vendo, um não-judeu, por quê? É categorizado não somente para nós que assumimos as 7 leis, mas toda a humanidade. Tá? Toda a humanidade, ou seja, é punível por todo tipo de idolatria. A idolatria, aqui está falando, a Avodazara é serviço estranho, idolatria, a palavra que a Torá usa para idolatria, que um tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. Aqui, esse ato que nós estamos vendo seria uma coisa que um judeu, se praticasse esse ato, ele seria sentenciado à pena capital. Então, um Benoa que praticasse esse ato de idolatria que nós descrevemos aqui, também seria sentenciado à pena capital. No entanto, um não-judeu não é executado, mesmo na época dos tribunais, com um tipo de idolatria que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. Ou seja, conforme nós falamos, existem alguns exemplos que o judeu levaria pena de açoites. Então, o não-judeu, ele não teria uma pena de morte nisso, porque não resultou numa pena de morte também para o judeu. No entanto, embora o não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, aquelas que nós falamos antes, ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, aqui, a gravidade é muito alta, nós estamos falando de uma prática realmente terrível, realmente terrível. Primeiro, é uma prática que não... Você considera algo inteligente? Não é muito inteligente, essa é a primeira coisa. Mas, além disso, você tem pessoas que toma atitudes por causa da idolatria, atitudes extremas. A idolatria, ela não é ponderada. A idolatria, ela não trabalha com equilíbrio. Ela trabalha com a emoção e os sentimentos e flor da pele das pessoas. Então, muitas pessoas se desequilibram, muitas vezes, e fazem atos horrendos. Tem pessoas que sacrificam filhos, né? Hoje não é muito comum você ver isso, né? No entanto, dizem que acontece por aí dentro de alguns lugares, eu não sei descrever quais lugares, mas dizem que acontece. Então, a idolatria é algo muito perigoso. Por isso, ela tem uma punição tão alta. Hoje, é claro, você não tem uma punição por um tribunal. Você não vai receber por aí uma intimação, de repente, senhor Fernando, compareça aqui no tribunal Benendoa, da cidade tal, que você está sendo investigado por idolatria, né? Ninguém vai receber uma intimação dessa, não é verdade? No entanto, qual é a pior gravidade da idolatria? O que o profeta Isaías diz que os mandamentos fazem entre nós e Hashem? Ele diz que fazem separação, as transgressões fazem separação, os mandamentos unem e as transgressões separam, não é verdade? Então, lógico, não existe uma punição tão grave, quanto você não está conectado com a Hashem, gente. Essa é a pior de todas, não estar conectado com a Hashem, essa é a pior de todas as punições. Então, é muito importante que você esteja conectado com o seu Criador. Para se conectar com ele, você tem que cumprir as leis com suas ramificações. Senão, infelizmente, você não estará. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Ah, mas pode existir outros milhões de exemplos a não ser esses daqui que eu estou trazendo? Sim, com certeza pode existir por aí. Então, que eu estou trazendo aqui um modelo. De acordo com o que você tem na sua cidade, você deve estar em algum lugar da Federação Brasileira, e na Federação Brasileira, e na sua cidade aí, deve ter um monte de coisa de idolatria por aí, não é verdade? Igual tem no todo o Brasil. Então, você sabe discernir aí com esse modelo aqui o que você acha, o que você encontra e o que não encontra aí, para você tomar um certo cuidado sobre isso. Então, a primeira coisa aqui é não fazer preces ou cantar músicas para Yesh, ou seja, para o JC. A gente não pode cantar música para um ídolo, nem fazer preces para ele. Somente preces só podem ser feitas a Hashem, o uno e o único. E cantar músicas também somente a ele. Não se curvar diante de uma imagem,
mesmo que seja para pegar uma moeda no chão. Mesmo que seja para pegar uma moeda no chão, é um tipo de cerca. A gente fala isso, está no Código Divino, eu postei outro dia sobre esse ponto. Mas é por que isso, gente? É porque, de repente, alguém pode passar e ver você apanhando essa moeda, pode entender que você está se curvando. E isso pode ajudar a outra pessoa a continuar na idolatria dela. Então, a gente tem que ter um certo cuidado sobre isso. Não usar livros sagrados do Taná, Torá, Midrash, Terrilim, Zohar, em prol do cristianismo. Ou seja, você tem um amigo que é cristão, seu amigo é pastor, é um padre, seu amigo ele está na idolatria ainda, você não vai dar de presente para ele um livro sagrado, que ele vai acabar fazendo um mau uso sobre isso. Quando ele se torna monoteísta, você dá para ele de presente, é verdade? Mas, infelizmente, ele vai pegar muitos desses livros sagrados, ele vai trabalhar em cima daquele conteúdo, vai levar para o centro de idolatria dele, e lá naquele centro de idolatria, ele vai falar que teve uma pseudo-revelação, que a Shem revelou um novo sentido de uma explicação para ele. Os livros ser tratado dessa forma. Não aceitar verbalmente Yeshua, ou seja, JC, como Deus ou Senhor. Muitas pessoas, por exemplo, vão em algum lugar, chegam lá a primeira vez, e naquele lugar de idolatria lá, começa uma pessoa a cutucar você por trás, o tal do pastor está fazendo um apelo lá na frente, para o fulano ir lá na frente, levantar a mão e aceitar o fulano de tal. Isso daqui, ó. Aceitar o fulano de tal verbalmente é uma das práticas de idolatria. Tá? Não fazer juramento para um ídolo ou um símbolo de idolatria. Ou seja, a pessoa não fazer juramento para um ídolo. Um juramento, ele é feito somente para o Criador. Não mencionar o nome de Yeshua com honra ou deferência. O que é isso? A pessoa, por exemplo, dizer que o JC foi um bom profeta, ou que foi um bom moço, ou que foi um bom poeta, ou que os ensinamentos dele são belos, são bonitos. O mesmo eu estou falando não somente em relação ao cristianismo, mas também em relação ao Siddhartha Gautama, o Buda, também é dessa forma. A pessoa dizer que foi bom, que é isso e que é aquilo. Não, a gente não trata com respeito. Você pode também não tratar com desrespeito, mas pelo menos não trate com respeito. Bom? Ou seja, não fale coisas boas dos ídolos. Não comer panetone no Natal ou participar de Santa Ceia, Eucaristia, ou não comer com ovo de Páscoa. Geralmente, essas festas, elas têm em si um fundo totalmente idólatra, uma história na idolatria. Então, por exemplo, o nadador no cristianismo, não é verdade? Então, a pessoa representa algum tipo de culto. Participar de uma Santa Ceia ou Eucaristia, praticamente a pessoa está participando de um rito instituído dentro de uma idolatria. Logo, é um rito idólatra. Não comer um ovo de Páscoa, por mais que as pessoas tratam isso de forma comercial hoje em dia, mas os ovos eram consagrados à deusa da fertilidade egípcia. Isso foi passando de geração em geração, geração em geração, e hoje as pessoas acabam fazendo isso. Então, gente, essa foi nossa explicação da nossa aula de hoje. Vamos estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat.
Olha, o nível de impureza, a pergunta é aqui do Ronald, né? Ele pergunta, Moré, em que nível de impureza estão as almas que estão na crença de JC? Esse nível de impureza, ela vai depender muito. Idolatria é algo muito impuro, sabe? É algo muito impuro. O Guia Beninoa, Rav Yaakov, diz que eles não conseguem elevar uma centelha. Porém, o, porém, os monoteístas conseguem elevar as centelhas. O nível de impureza da idolatria é tão alto que dificulta essa elevação das centelhas. Então é algo muito grave. Agora, esse nível de impureza, são 50 níveis de impureza, tá? São 50 níveis de impureza. Quem atingiu o 50º ali, ele entra num estado realmente de impureza, da impureza muito grave. Mas, ainda assim, os cristãos, eles têm algumas práticas que não deixam eles atingirem esse nível, ainda que eles estavam praticando vários tipos de idolatria. Por exemplo, eles praticam muitas obras de caridade, ajudam o próximo, ainda que existe muito deles que ajudam para ter alguma retribuição em volta, né? Isso acaba sendo uma ajuda não tão ajuda assim. No entanto, você tem muitas pessoas lá que amam o próximo, tem isso, né? Então, tem pessoas que exercem no dia a dia uma certa forma de filosofia um pouco semelhante àquilo que nós conhecemos na Torá. No entanto, eles erram na idolatria em si, né? Eles erram na idolatria, na intermediação, colocando um intermediário, no que criaram a nova religião, eles criaram a nova religião. Então, esses são os erros que eles têm. É um nível que dificulta a visibilidade. Muitas vezes, está ali na frente deles, eles não conseguem ver que aquilo é idolatria. Entendeu? Muitas vezes é muito difícil ter essa dimensão, são tão sinceros e acabam chegando na verdade e se libertando da idolatria, conforme tantos aqui se libertaram, e eu e vocês também. Mas alguém tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos estar disponibilizando daqui a pouquinho para vocês a nossa atividade número 5. Ontem eu disponibilizei a atividade número 4, já está disponível para vocês fazerem. Atividade número 5 que eu postar hoje, vocês podem me entregar até a próxima quinta-feira, tudo bem? E a atividade que eu postei hoje também mais cedo, vocês podem me entregar até a próxima quinta-feira. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter aula de número 6. Aula de número 6, onde a gente vai estar falando a proibição de adorar ídolos na forma como aquela religião idólatra se expressa. A gente vai estar todos. Shalom, shalom.